Uma dúvida. Se Jesus morreu por nós e levou todas as nossas transgressões, por que precisamos lutar pela maldição familiar? Boa pergunta. Porque muitos crentes não creem mais nisso. Tá, vamos lá então, Carla. Pergunta excelente. Mas a gente tem que ter muita calma nisso. Primeiro, é fato, e você está corretíssima, Jesus morreu por nós, levou nossas transgressões. A questão é que, para que Jesus tenha levado as nossas transgressões, nós precisamos deixar sobre ele isso. E muita gente não faz. Então, não significa que a morte de Jesus tenha apagado o pecado de todo mundo, tá? Porque você vai lembrar que a morte de Jesus é uma morte vicária. E o que é uma morte vicária? É uma morte por substituição, tá? Substitutiva. Então, se é uma morte por substituição, eu preciso dar algo para ele substituir por outra coisa. Então, o que eu dou em troca da morte dele? Para ele substituir, que era para ser a minha morte, né? Você lembra disso? Então, o que eu dou em troca da morte de Jesus na cruz? Eu dou a minha vida. É uma substituição. Então, Senhor, eu te entrego a minha vida e o Senhor me entrega a sua morte. Tá bom? Então, isso que é o sacrifício vicário de Jesus, tá? Não é vigário do padre lá da paróquia. Vicário. Pois bem, tem gente que não faz isso. Tem gente que não entrega a sua vida para Jesus. Então, nesse caso, os pecados dele continuam por conta dele e Jesus não apagou os pecados dele. Em outro ponto, Jesus apagou os meus pecados no dia da minha conversão. Mas a partir da hora que eu sei que ele é o Cordeiro de Deus e que eu entreguei minha vida para ele, eu passo a me tornar responsável pelos próximos pecados. E é por isso que eu preciso voltar sempre ao trono da graça, encontrar socorro em tempo oportuno, porque eu vou pecar, eu me converti há 26, 27 anos, e nesses tantos anos, quase 3 décadas, eu pequei muito, obviamente. Então, todos esses pecados que eu cometi ao longo dessas quase 3 décadas, eu precisei voltar ao trono da graça, procurar favor, procurar socorro e pedir perdão desses meus pecados, tá? Então, não significa que agora a gente está livre para pecar, porque Jesus apagou os pecados, porque daí não faria o menor sentido. Porque o fato é que, se Jesus morrendo na cruz apagou as nossas transgressões e os nossos pecados, então nós deveríamos viver agora sem nenhum pecado, concorda? Então, aqueles que dizem que agora não tem mais condenação, então a gente pode pecar, eles estão completamente equivocados. Porque o fato de Jesus ter perdoado as transgressões não significa que nos fez pessoas que não transgrediremos mais. Nós somos transgressores. E toda vez que nós transgredirmos, pecarmos, nós precisamos voltar à cruz, voltar ao trono da graça e pedir perdão. Bom, isso é um ponto importante para você entender. O segundo ponto é a sua pergunta sobre maldição familiar. E eu concordo com você. Tem muita gente pregando errado. Eu vi pessoas de bom coração, pessoas até bem intencionadas, pregando um ensino equivocado. Por exemplo, dizendo que o fato de você se converter por si só não garante quebra de maldição. E isso é uma heresia. Porque se eu disser a qualquer um de vocês que você vai se converter, vai passar pela cruz e ainda tem que pedir perdão de pecados dos seus pais, por exemplo, eu estou anulando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo que a cruz de Cristo não tem poder. Então isso é uma heresia. Concordam comigo? Então, mas então aonde que vai operar a maldição hereditária? Através desses pecados que nós cometemos depois da nossa conversão. Então, quando eu me converti, vamos imaginar que eu me converti exatamente agora, dia 23 de agosto de 2022, 22 horas e 30 minutos. Me converti exatamente agora. Agora. Eu estou limpo de todos os pecados. E nenhuma maldição do passado, dos meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, nenhuma delas tem poder sobre mim. Porque a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas Deus também faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam. Então vamos imaginar que o meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô eram malditos, estavam debaixo de maldição, eu me converto a partir de agora, de mim para 1000 gerações, são gerações de bênção, desde que ninguém se desvie. Se lá pela 100ª geração se desviar, volta a 4 gerações de maldição. Essa é a matemática. Então eu me converti agora, 10h30, já é 10h31, faz 1 minuto que eu não tenho pecado nenhum. Se eu morresse agora, eu estaria salvo sem menor sombra de dúvidas. Mas vamos imaginar que nesse exato momento eu peco. Eu cometi um pecado. Então,
Esse pecado agora já é da minha responsabilidade, porque eu não sou mais uma pessoa que não sabia quem era Deus, não sabia quem era Jesus. Agora eu sei. Eu tenho agora autonomia de acertar, de andar com Deus, de fugir da aparência do mal, mas também tenho autonomia de errar, porque Deus nos deu liberdade plena, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Então, neste caso, se eu pecasse agora, eu deveria voltar para Deus e pedir perdão. Mas se eu tenho uma família cheia de maldições, e o meu pecado não é confessado e eu vivo pecando, como uma pessoa que está viciada em alguma coisa, seja em pornografia, seja em sexo, seja em drogas, seja em jogo, como uma pessoa que está adulterando, como uma pessoa que está fornicando, é um jovem solteiro e está fazendo sexo com a namorada, pecado, é fornicação, está viciado em qualquer outra substância, enfim, esse pecado está ativo. E você, se morrer hoje, você vai para o inferno, porque você é um pecador, mesmo que você esteja frequentando uma igreja. Porque, entenda, a igreja não é o lugar dos perfeitos. A igreja é o lugar dos imperfeitos. Sabe por que eu vou à igreja? Porque eu careço de ir à igreja, eu careço de buscar perfeição. Se eu fosse perfeito, e se eu fosse um cara mega santo, pode ter certeza que eu não iria para a igreja. De forma alguma. O que eu vou fazer lá? Eu sou um santo, eu sou um perfeito. Eu não preciso da igreja. Então a igreja é o lugar da gente mesmo, os imperfeitos pecadores. E aí, significa que muita gente que vai à igreja vai para o inferno também. Porque mesmo indo à igreja, não tem uma vida santa, não tem uma vida de fugir do pecado. Tem muito jovem que vai à igreja só porque o pai e a mãe obrigam. Tem muito marido que vai à igreja só porque a mulher fala para ele ir, ele se sente mal, mas ele vai. Mas ele chega em casa e bebe a cerveja dele, vê as coisas erradas na internet. O cara é um pecador, não é um crente. O fato dele ir à igreja não faz dele um crente, tá? E é o adágio que eu sempre digo, né? A história que eu sempre conto do cara que vai sempre ao médico, ele pega a senha, ele passa pela triagem e ele senta na recepção esperando chamar o nome dele, mas demora demais para chamar o nome dele, ele é impaciente e ele volta embora. E ele faz isso todas as vezes há 10 anos. Ele vai morrer da doença dele. Por quê? Porque ele nunca visitou o médico. Ele não chegou a entrar no consultório e não deixou o médico examiná-lo. Tem gente que vai à igreja há 10 anos, mas nunca entrou na presença de Deus, nunca visitou Jesus, nunca teve um contato pessoal com Jesus. Ele vai para o inferno mesmo indo 10 anos seguidos na igreja. Ele só sentou na recepção. Os bancos da igreja é o mesmo que os bancos da recepção do hospital. Não basta sentar na recepção, você precisa entrar no consultório e ser atendido pelo médico. Você precisa estar na presença de Deus e ser encontrado por Cristo.